Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2024. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio, Grupo CCR, Itaú Unibanco e Rede, a Empresa de Pagamentos do Itaú, TV Brasil e Rádio Nacional de São Paulo. Apoio, Instituto Ibirapitanga, Enjoei, Instituto Veracruz, Companhia das Letras, MOS, Livraria Dois Pontos, Instituto Camões e Embaixada da França no Brasil. Parceria de mídia, Folha de São Paulo e Revista Piauí. Parceiros, Bubu Café Restaurante, Meliá São Paulo e Higienópolis, Associação Vagalume, Mais Diferenças, Ovo, Ecoar e Cartola Editora, Edilei, Clabin, Biblioteca Mário de Andrade, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria da Pessoa com Deficiência, Museu do Futebol, Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2024 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa mesa que eu mesmo estava esperando com muita ansiedade, porque eu acho que boa parte do trabalho aqui de mediação, sendo colunista 451, é de estar presente com pessoas que eu admiro, que eu acho, e livros que eu acho que me instigam de alguma forma, que é o que aconteceu hoje, estando aqui com a Júlia de Souza e o Zé Henrique Bortolucci. Antes da gente começar, a gente vai ter uma conversa, não é uma sessão de interpretação de texto, é uma conversa, né? E para a qual vocês podem intervir mandando perguntas por escrito pelos monitores que vão estar à disposição de vocês. Então, vocês podem mandando questões na hora que vocês quiserem, né? Para começar, eu acho que os livros, né, que a gente está... O John, da Júlia de Souza, lançado pela Inê, e O Que É Meu, do Zé Henrique, lançado pela Fósforo, foram lançados em 23, né? E eu acho que estão tendo uma carreira muito interessante de lá para cá. Eu queria começar com um autor que não tem nada a ver com essa mesa, mas tem a ver com o tema, que é uma declaração séria do Milor Fernandes, que não é nada engraçado, e que eu acho que diz respeito a todos nós, e especialmente a eles dois que estão aqui, né? Então, assim, podemos ter um filho ou nenhum, podemos ter um neto ou nenhum, podemos terminar para sempre em nós mesmos, negar a descendência. Mas todos temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós. A nossa ascendência é o infinito. Fala assim, e esse infinito é que a gente tem que se haver em algum momento, né? Todos nós temos que nos haver. Tem gente que que vai se entender com isso por escrito, né? Que é o caso de transformar o pai, né, em personagem, se é que a gente pode falar aqui em personagem numa acepção literária, mas é um pouco isso, né? Tem toda uma tradição, né, de escrever sobre o pai, de abordar o pai, de analisar essas relações. Nas formas mais simples, você tem depoimentos. Em outras, que são mais interessantes, que instigam mais a gente, que eu acho que é o que acontece aqui, você tem uma questão formal. Assim, de que forma você se aproxima? Há uma dificuldade nisso, né? E que forma que você não vai só... É uma coisa, obviamente, encharcada de emoção, mas que tem um jeito de chegar, né, nesse pai. Então, eu vou começar, eu acho que sempre mediar uma mesa é apresentar as pessoas, como apresentar pessoas, espero que elas fiquem amigas, né, que elas se leiam, que elas se... Então, queria começar, que é a Júlia. A Júlia de Souza nasceu em São Paulo, em 86, poeta e tradutora, mestre em literatura brasileira pela USP. Em 2013, ela lançou pela editora Sete Letras o livro de poemas Covil. Em 2019, pela mesma editora, Sete Letras, um livro lindo, que se chama As Durações da Casa, que foi finalista do Prêmio Oceanos, que aborda também as relações familiares de uma forma menos direta, né? O Zé Henrique Bortolucci nasceu em Jaú, em 84, né, professor da Fundação Getúlio Vargas, doutor em Sociologia pela Universidade de Michigan. O Que É Meu, lançado pela Fósforo, agora é o seu primeiro livro publicado. Está traduzido em 12 países já.
É também autor de Arquiteturas Políticas, projeto Trabalho e Habitação Popular em São Paulo, que é publicado pela editora Alameda. O John, o pai da Júlia, que é o título do livro, né, nasceu na Inglaterra, se radicou no Brasil, onde foi professor universitário, dentre outras coisas. José, o Didi, pai do Zé Henrique, era filho de imigrantes italianos e percorreu o Brasil como caminhoneiro. Essas experiências muito diferentes chegam a um lugar, um impasse e um ponto comum com a proximidade da morte. Tomado por um processo de demência, o John aparece para Júlia como um enigma a ser explorado. E o Didi, aposentado, também enfrentando problemas de saúde, o câncer, suscita no filho as questões da memória também. O que esse homem comum, esse trabalhador, deixa como relato, como registro da experiência da vida, da memória. Parar por aqui e passo a palavra para eles. E queria começar pelo óbvio, com uma pergunta: como é que vocês chegaram à decisão, que é tão difícil, mesmo em tempos que as pessoas se expõem voluntariamente das formas mais loucas e inusitadas, essa decisão difícil de escrever sobre o pai, que é tão delicado. Júlia, por favor. Oi, boa tarde, todo mundo. Estou um pouco nervosa com tanta gente aqui assistindo, mas feliz de estar aqui. Obrigada, Paulo, obrigada, Zé. Bom, eu acho que eu fui tomando essa decisão meio aos poucos e sem perceber que eu estava tomando. Assim, no processo de escrita do Durações da Casa, eu já me vi escrevendo diversos poemas que dialogavam com essa questão da perda de memória do meu pai, com esse esfacelamento assim, físico e mental dele. E esses poemas, enfim, saíram nesse livro, mas que foi publicado em 2019. Mas, paralelamente a isso, desde o final da vida do meu pai, eu já vinha anotando coisas de forma bem esparsa, assim, sei lá, para tentar ter algum registro daqueles momentos finais da vida dele. E eu ia guardando esses registros em assim, notas de celular, ou então tinha um arquivo no Word, assim, que eu abria de 6 em 6 meses e fazia uma anotação, enfim. Eu me lembro nos momentos finais da vida dele no hospital, na última internação, de eu fazendo anotações mais detalhadas assim sobre aquela situação toda. Só que aquilo ficava muito restrito a um registro pessoal e íntimo, assim, mais ou menos num formato de diário e tal. E demorou muito tempo para eu perceber que aquilo poderia ser um livro, sabe? Mas quando eu fui aos poucos compartilhando isso com outras pessoas, com amigos e tal, eu percebi que daria para, enfim, ou transformar num pequeno ensaio ou numa coisa um pouco mais extensa e tal. E ao longo desse processo, enquanto eu resolvi encarar isso como uma escrita um pouco mais séria, eu também tomei a decisão de entrevistar amigos e conhecidos, enfim, pessoas que fizeram parte da vida do meu pai e que principalmente fizeram parte de um período da vida do meu pai que eu não presenciei, antes de eu nascer, enfim, porque meu pai era uma pessoa, quando eu nasci ele já tinha 56 anos, E essa parte das entrevistas, dessas conversas, acabou não entrando no livro, no John, mas fez parte de um movimento meu de tomar essa relação meio que pós-doença do meu pai, essa relação com ele pós a perda de memória, um movimento de trabalho, assim, enfim, agora eu estou fazendo isso com o objetivo de transformar em alguma coisa, enfim. No fim, esses registros serviram mais como um estímulo assim para a minha própria escrita. E, enfim, acabei descobrindo muita coisa nessas conversas, mas eles não foram transcritos para o livro, enfim. Mas acho que eu tomei a decisão foi tomada muito aos poucos e a decisão de transformar em livro contou com um incentivo grande de pessoas que leram esses registros que eu tinha, que acharam que isso podia ser transformado em livro, ou em algo compartilhado com o mundo, enfim. Acho que é por aí. Bom, é um prazer estar aqui com a Júlia, o Paulo e com todas as leitoras e leitores. Segunda vez que eu faço uma mesa com a Júlia e tenho certeza que vai ser tão incrível quanto a primeira. É a primeira vez aqui sentando para discutir literatura com o Paulo, cujo trabalho eu admiro muito. Para responder a pergunta, então, o livro nasce de dois
de um encontro de dois caminhos, né? Um é um desejo de escrever de uma forma outra. E essa forma outra que eu tinha que descobrir qual seria, que eu sabia que não era a forma acadêmica convencional, que eu havia aprendido ao longo da carreira acadêmica, mas que eu também não sabia exatamente o que é, e por isso um certo ensaio de escrita, por isso a palavra ensaio é tão rica, porque é exatamente lida na sua literalidade, é exatamente isso que a gente faz. E, em certo sentido, toda a literatura é ensaística, né? Ela busca, ela ensaia uma forma de tratar de uma questão. Primeiro era um desejo de percorrer esse caminho, que eu não sabia exatamente qual era, mas era um caminho de uma outra escrita. Ao mesmo tempo, eu tinha um desejo antigo, que era um desejo meio vagalume, né? Mais luz, apagava, ia e vinha, de ouvir com mais atenção as histórias do meu pai, e uma intuição de que, a partir daquelas histórias, se poderia contar uma certa história do Brasil. Não a história do Brasil, porque ela não existe, nem o Brasil existe, né? O Brasil é a soma dessas histórias, mas uma certa história do Brasil, como um caminhoneiro que, por 50 anos, que percorreu o país numa época de brutal e violenta expansão do sistema rodoviário do país, participou desse processo de expansão nas obras, mas também como caminhoneiro, ligando um ponto ao outro, na construção de uma sociedade de consumo, de uma sociedade de classe, de uma certa promessa de ascensão social que se colocava e nunca se concretizava. Então, eu acho que por esses elementos da vida do meu pai se poderia dar entrada para se narrar uma certa história coletiva. E eu sempre me interessei muito por essa relação entre o muito pequeno, o muito pessoal, o muito local e aquilo que é estrutural, de grandes dimensões, de larga escala. E foi um pouco tentando juntar esses dois caminhos, esse desejo de escrita e essa vontade de ouvir meu pai, de contar essa história, que o livro nasceu. Os dois livros são relatos literários, então a gente conhece a pessoa através de um trabalho de construção. Se a gente como nós estamos conversando aqui, para saber do que a gente está falando, quem era, como é que vocês descreveram assim, quem era o pai de vocês? Eu sei que vocês fazem um esforço imenso para fazer isso de uma forma, mas antes da gente ouvir o pai por escrito, como é que era o John? Bom, minha mãe está aqui. Vai ser difícil falar isso na frente dela. Mas meu pai era uma pessoa curiosa. Acho que ele tinha um estilo muito particular, assim, de existir. Enfim, eu acho que ele se importava muito pouco com a opinião dos outros, assim, né? Então ele tinha uma simetria entre ele e eu, minha mãe e o resto da família, porque ele era um estrangeiro, uma pessoa de outra geração, que cresceu, que passou a infância durante a Segunda Guerra na Inglaterra, veio para o Brasil com 18 anos, enfim, e ele cultivava hábitos e valores que atravessaram esse continente esses anos, né? Enfim, e para o bem e para o mal, né? Enfim. Mas, então, assim, acho que tem um trecho que depois você sugeriu de eu ler, que eu falo que ele era um velho estranho. Mas outras pessoas lendo meu livro falaram, para mim, o John não era velho, porque, ao mesmo tempo, ele tinha uma coisa muito jovial, de ser uma pessoa atlética, que praticava esportes, enfim. Mas era uma pessoa que tinha uma ligação com o conhecimento muito forte, acho que isso foi muito importante para mim. Então, que dava muito valor a isso, né? A formação, a pesquisa e tudo mais. Era uma pessoa muito dura no trato afetivo, né? Então, que não tinha uma disponibilidade afetiva muito fácil de se decifrar, assim, né? Então, não era dado a carinhos e coisas assim. Então, muitas vezes, a gente tinha que furar uma barreira assim, para chegar numa demonstração de afeto e tudo mais. Mas era uma pessoa que adorava contar histórias, adorava conversar, tinha muitas histórias para contar, adorava viajar, e que era muito apegado a um estilo, uma espécie de elegância muito pouco ostensiva, assim, né? Então ele usava as mesmas roupas há 40 anos, e a barba ele cortava ele mesmo no mesmo corte, enfim, e cultivava essa figura muito estável, assim, essa impressão, sabe? E não era dado a excessos, era uma pessoa contida, assim. Mas tinha o seu humor e tinha a sua graça também. Já veremos, mas
E o Didi? Meu pai era um cara muito corajoso, acho que essa é a primeira coisa que eu digo dele, muito corajoso e com uma coragem muito grande de seguir o próprio desejo, a própria vontade, né, de inventar coisas, de enfrentar dificuldades. Ele era o melhor churrasqueiro do país, ele era um grande motorista, claro que com a idade foi ficando um pouco menos, né, habilidoso, mas ele não aceitava que a gente dissesse isso, porque ele era muito orgulhoso também. Ele gostava de contar histórias, ele gostava de farra, de gente, então ele não parava. Até o último dia, fora do hospital, 3 dias antes dele falecer, em novembro do ano passado, ele estava saindo de casa, pegando o carro, indo comprar uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, ele era um cara da rua, das estradas, das reuniões de gente. Ele era um cara muito curioso, né, para saber coisas novas, para descobrir. Era ranzinza pra caramba, muito ranzinza. Podia parecer uma pessoa muito brava para quem conhecesse ele pela primeira vez, né? E era um cara muito orgulhoso do lugar que ele ocupava no mundo, essa é a impressão que eu tenho, né? Num trecho do livro, ele diz, né, os caminhoneiros são heróis esquecidos. Então, acho que ele se achava um pouco isso também, né? Ele com os amigos, os colegas dessa categoria, de categorias próximas, né? Então, esse emaranhado de coisas era meu pai. Era também um homem da sua geração, né? Então, um homem com uma visão tradicional de relações de gênero, de relações políticas. Era um cara que não se interessava por política, porque ele achava que o que definia a vida dele não era uma decisão política, mas era o quanto ele trabalhasse. Então, uma ética do trabalho muito, muito forte e um pai muito carinhoso. E agora por escrito, né? Júlia, eu pedi que eles selecionassem um trecho dos livros que acho que mostra um pouco como é que é essa abordagem, que é muito diferente. Esse trecho se chama Breakfast of Champions. Era uma criatura de hábitos. Seu café da manhã era o mesmo todos os dias. Uma fatia de pão preto do tipo alemão com geleia de laranja e 2 fatias de queijo prato. Leite com Nescafé solúvel e, para encerrar, metade de mamão papaya. Depois do café, se trancava por 1 hora no banheiro, acompanhado do jornal do dia. Cortava sempre a própria barba com a mesma tesoura de cabo azul marinho que temos até hoje. Usava talco granado em vez de desodorante, sabonete para lavar os cabelos e não shampoo. Em sua defesa, insistia que a necessidade desses produtos especializados, condicionador para cabelos lisos, creme de barbear, sabonete íntimo, amaciante de roupas, etc., era criada artificialmente pelo mercado e que nos cabia resistir a ela. E essa talvez fosse sua crítica mais veemente ao capitalismo, ao mesmo no período em que convivemos. Suas roupas duravam décadas e tinham um único terno, provavelmente adquirido nos anos 70, como denunciavam as barras levemente boca de sino da calça. Era um terno de veludo cotelê gasto e de cor ocre que causava arrepios em minha mãe. As gravatas, para ele, eram não só dispensáveis, como absurdas. Por muitos anos, teimava em usar cuecas no lugar da sunga, ou do calção de banho, o que talvez fosse uma herança dos tempos de solteirice que viveu durante a liberação sexual dos anos 70, resquício do frisson de alguma contracultura que ele chegou a experimentar. As sandálias de couro, estilo grego, esperavam no armário as raras ocasiões em que ele as vestia em São Paulo. E, quando o fazia, se saíssemos em público em um desses dias, eu percebi os olhares masculinos, percebi os homens de mocassim ou sapato social encarando meu pai com estranheza, em uma mistura de sarro e desconcerto. Era um estrangeiro e era um velho estranho. Nenhum de nós escapa dessa condição tragicamente humana da filiação, mesmo que esta assuma uma imensa variedade de formas. Nascemos e morremos sós, isso é certo. Porém, chegamos ao mundo cercado de cuidados, de gestos, palavras e toques que nos marcam pelo resto da vida. Os cuidadores são nossa conexão com os contemporâneos e com aqueles que nos antecederam. Nossa história individual se amarra à correnteza das gerações e aqueles que exercem as funções paterna e materna são a barca na qual navegamos esse rio revolto da história.
A filiação também é o encontro com um segundo fato cardeal: somos seres de linguagem. Herdamos os tesouros e os terrores das palavras dos nossos pais e mães, de parentes mais velhos e daqueles que vivem em seu entorno. Nossa fala é sempre atravessada de ecos e de outros. Falar é fazer os mortos, é trazer os mortos para dançar na festa dos vivos, é reviver o trajeto de gerações passadas e de nossa história de encontros e de perdas. No início, nossos pais falam por nós, não só para nós. Eles inventam uma voz para palavrear os balbucios do bebê. Depois, continuamos a nascer com nossas próprias palavras, que aprendemos com eles, sem eles ou contra eles. Esse segundo nascimento dura para sempre. Passamos a vida construindo nosso próprio vocabulário, compondo um ritmo de fala, reinventando expressões que ouvimos em um tempo remoto. Usamos palavras empoeiradas para amar e odiar, para expressar saciedade ou fome, como se fazia à mesa de jantar nos tempos de criança. Ainda hoje eu peço para suspender o volume da TV, como faz minha mãe. Como minha avó Isaura, chamo todos os santos e a Virgem Maria quando estou surpreso. Berro de supetão as blasfêmias que ouvia do meu pai. Dio, porco, morfético. E gargalho com meu irmão quando um de nós recupera palavras ou expressões que inventamos quando éramos pequenos. Tornar-se adulto é aproximar-se e afastar-se daquele dialeto familiar, da língua viva da infância. Isso não é tarefa simples. Executamos o demorado labor de eleger palavras, sermos escolhidos por outras, dispensarmos muitas, nos revoltarmos contra termos e usos, construirmos um arquivo pessoal e, com o tempo, produzirmos um relato terceiro, vacilante, entrecortado, como um coral sempre fora de tom, em que graves e agudos, palavras novas e velhas, não cessam de produzir uma curiosa dissonância. Só podemos falar nossa própria língua quando acertamos as contas com a língua de nossos pais. Eu acho que isso é bem onde eu queria prosseguir a conversa, né? Só podemos acertar as contas, né? E vocês dois têm que inventar um jeito de escrever novo, né? Assim, para vocês. Você é poeta e questões acadêmicas também, de tradução, e o Zé como um acadêmico, né? Como um professor universitário. Como é que foi esse enfrentamento aí? É uma passagem, porque eu acho que é muito, para quem não leu os livros, e que eu acho que devem fazer correndo, os livros são muito peculiares, é um jeito de falar das pessoas muito curioso. Eu fiquei pensando nisso, eu pensei que você talvez fosse perguntar como foi a passagem da poesia para essa prosa meio ensaística ou pessoal, enfim. Eu acho que tem várias questões que motivaram essa mudança, né? Mas uma delas é que acho que tem até certo momento que eu falo disso no livro, é que eu me vejo escrevendo de certa forma que supostamente poderia agradar o meu pai como leitor, sabe? Meu pai que já está morto e que não pode mais ler, mas o meu pai lia muito e ele não era da área de literatura, mas gostava muito de ler, mas ele dizia sempre que não gostava de poesia. E eu me tornei uma poeta. E quando eu lancei meu primeiro livro de poesia, ele já estava muito doente, não pôde ler. Mas imagino que, mesmo que ele estivesse bem, ele ia ler e continuar achando que poesia é essa coisa que não comunica nada, né? Enfim. Então, de certa forma, essa escolha por escrever em prosa teve a ver com escrever para ele também, né? Não só sobre ele, assim. E, sei lá, pode soar um pouco piegas falar isso, mas acho que teve um pouco a ver com isso. E também por esse fato de que a poesia, muitas vezes, enfim, é muito difícil parafrasear um poema, né? E a poesia acaba sendo, para você comunicar ou tentar descrever o que acontece num poema, você só pode repetir o próprio poema. Enfim, mais uma vez, né? E eu quis escrever um livro que pudesse lidar com essa ideia de transmissão de outra forma, sabe? Assim, e
e que pudesse falar dessas histórias, dessas experiências, enfim, e de como também o meu pai estava numa situação em que ele não podia mais transmitir o que ele viveu, né? Tinha uma coisa, eu lembro de uma vez, assim, que acho que isso eu não coloquei no livro, mas uma vez em que ele ainda falava, ainda tinha memórias assim um pouco minguadas, mas ainda existia uma certa noção, né, do que ele, da trajetória de vida dele. E a gente estava na praia e eu fiquei fazendo perguntas, tipo, mas e como foi? Depois você saiu da FAO, você foi fazer o quê? Foi preso, não sei o quê. Ele ficou muito confuso, assim, olhou para mim e falou: um dia eu preciso parar e pensar em tudo que eu fiz. Sabe? E aí acho que isso também ficou na minha cabeça, assim, como algo que de repente eu pudesse fazer por ele, sabe? Nunca vou saber tudo que ele fez, né? Jamais, mas talvez reunir umas poucas coisas ali. Enfim, isso pareceu mais factível em prosa e não em poesia, sabe? Mas não se enganem, eu acho que a Júlia carrega a vibração da poesia na prosa. Essa é a minha impressão como leitor de John. Certamente. Né? Eu acho que as nossas escritas anteriores elas vivem assombrando nossas escritas Exatamente. atuais. Né? Eu acho que isso é parte da riqueza, né, do John também. O meu livro eu fui realmente tateando. No início eu achava que ia ser um livro, digamos, ainda um pouco mais não acadêmico, não sociológico, mas ainda um pouco mais flertando com uma linguagem que me era mais conhecida como escritor, né, como sociólogo, como historiador, enfim. Isso foi se arrebentando por dois motivos, eu acho. Primeiro, porque eu fui escrevendo algo mais ou menos como um diário, e eu comecei a escrever esse diário exatamente no dia em que eu falei para o meu pai que eu gostaria de escrever um livro sobre ele. Primeiro ele disse que ele não tinha nada para contar, e ele ficou uma hora contando histórias, e aí ele topou. Isso foi na hora do almoço, foi 17 de dezembro de 2020. E aí eu voltei, eu não estava ficando na casa deles, em Jaú, por causa da Covid, eu saí, fiquei numa posada, voltei, então a gente comendo no quintal, assim, distância, todo aquele mundo que a gente viveu, e às vezes a gente finge que esqueceu, né? Ficou lá recalcado em algum lugar. E aí no café da tarde, então foi no almoço essa primeira conversa, no café da tarde, a gente levava café da tarde muito a sério na casa dos meus pais, né? Principalmente quando meu pai estava vivo. Aí nesse café da tarde ele me falou que ele não estava bem, que ele sentia dores no estômago, etc. Bom, meu pai já estava com 78 anos, muitos problemas de saúde, problemas cardiológicos graves, enfim. E nós tínhamos história de câncer de intestino na família, então, nesse dia, eu já sabia que ele tinha câncer. Pelo menos para mim, subjetivamente, era uma certeza, e eu comecei a escrever um diário, algo como um diário, né? E esse diário muito pessoal. E eu acho que essa escrita, muito movida por esse momento de intimidade, esse estalo de que eu escreveria um livro todo durante um tratamento de câncer do meu pai, de que eu não sabia se ele veria o livro publicado, mudou completamente, digamos, a vibração do livro, da escrita. Isso tornou um livro muito mais pessoal, um livro que eu acho que também me abriu para uma sensibilidade do sofrimento coletivo que nós passávamos. Então, o nosso sofrimento quanto família, o sofrimento do meu pai e o nosso sofrimento por estarmos no meio da pandemia e sendo governados por um governo que amava a pandemia, né? Que fez uma parceria com o vírus para matar a gente. Né? Então, esse momento, eu acho que o livro se abriu para um tom muito mais pessoal, muito mais uma esponja na minha escrita maior por tempo presente. Mas aí houve um segundo momento de decisão, que eu acho muito, muito importante para o destino do livro, que foi depois que eu fiz a transcrição, né, comecei a trabalhar com as transcrições, eu comecei a perceber que eu não deveria não deveria, acho que é o verbo certo, reportar as histórias do meu pai, mas acho que a voz do meu pai tinha que estar presente. Então, acho que foram esses dois momentos que, estruturalmente, né, em termos de estilo, em termos do tom do livro, mudaram muito e levaram ao que é meu. Eu acho importante também que os personagens, vou tratar o pai como personagem, né? Só eu como leitor posso, né? Então que você ouve os personagens falando também de formas muito diferentes, e isso é muito importante, como você falou, não se sobrepor ao o John, acho que da mistura do inglês, às vezes, das coisas, e o Didi, porque são transcrições também, né? Tem uma coisa, e tem um momento, até cito o Zé, que diz assim: não consigo nomear com o meu vocabulário acadêmico esse Brasil que emerge de suas histórias. Eu queria que vocês falassem
como é tão importante também que vocês não se apropriam desses pais, vocês chegam neles, assim, de alguma forma. Você escreveu. Eu acho que existe um certo... Enfim, eu acho que eu não me aproprio, mas toda vez que a gente toma alguém como uma espécie de personagem, tem algo de uma apropriação, assim, né? Ou pelo menos uma aproximação um pouco mais, sei lá, enfim, a gente acaba se misturando um pouco com esse personagem, eu acho, né? Eu pelo menos muito com a história do meu pai e tal. Mas eu acho que tem algo de tentar manter um incógnito ali, né, dessa figura que sempre foi um pouco misteriosa para mim, por causa dessas assimetrias geracionais e de origem e tudo. E, por mais que eu tenha feito uma pesquisa e um trabalho de reflexão para me aproximar dessa figura, tem alguma coisa ali que eu prefiro manter como um enigma, assim, né, porque acho que eu me sentiria um pouco, sei lá, violentando um pouco a história dele se eu quisesse interpretar demais tudo o que aconteceu, enfim. Mas eu falo até que a fala dele é presente. Assim, Sim, a fala dele é presente. Então, a fala dele é presente em alguns momentos em que eu lembro de coisas que ele disse e tal, mas em nenhum momento eu anotei assim depoimentos, né? Como o Zé fez de uma forma mais sistemática, tal. Acho que eu recupero coisas que ele disse e transcrevo, mas assim a partir da minha memória mesmo, né? Naquele capítulo até que você fala, o que pode esta língua, você... Tem esse capítulo que é o que pode essa língua, que eu falo de como meu pai, que chegou no Brasil aos 18 anos sem saber português, resolveu aprender português assim à perfeição e tal. E se tornou uma pessoa que sabia as regras gramaticais assim com muita desenvoltura e tal. Só que no final, quando a demência começou a tomar conta, ele começou a perder o português, primeiro a misturar, né, o português e o inglês, e aí ele inventa palavras assim. Então, por exemplo, um dia eu lembro dele falar, a gente estava assistindo televisão e ele ficar assim com vontade de ir ao banheiro e falar: eu preciso piar. Então juntar, né, radical, enfim. E aí ele começou a inventar essas palavras e no final começou a perder o português, ficar mais com o inglês, e aí no fim até o inglês foi embora, né? Então teve essa passagem assim um pouco estranha. E você fez gravações, né? Fiz gravações. O início do processo foram entrevistas longas com o meu pai, que eu gravei, depois transcrevi, e trabalhei muito a partir das transcrições. Então, aquilo que está no livro não são as transcrições, mas são várias camadas e várias ondas de retrabalho com essas transcrições, não para me distanciar das entrevistas, mas acho que para me aproximar de alguns registros da fala do meu pai. Porque eu acho que isso também é uma coisa que aproxima meu livro e o livro da Júlia, que é... Nós dois trabalhamos com o problema da linguagem na relação entre nós, nossos pais e a memória. Não é? E isso aparece no meu livro pelo contraste entre os registros da língua portuguesa, da minha voz e da voz do meu pai, a recuperação dos termos que ele usa e vários outros mecanismos desse tipo. A Júlia, seja pela concisão, que de certa forma ecoa, né, pelo menos na minha leitura, ecoa a concisão da perda da palavra pela demência e uma série de outros procedimentos. Mas, assim, no caso, para responder a sua pergunta sobre apropriar-se, quando você falou apropriar-se, eu pensei, bom, o título do meu livro é O que é meu, um pronome possessivo. Não é? E esse livro, esse título, que é a última coisa que veio do livro, é a parte mais ambígua do livro. Não vou falar muito, porque acho que os leitores têm que tomar para si, mas quem é esse sujeito está dizendo o que é meu? Não é? O que é o meu dessa frase que parece que não tem fim, parece que foi cortada no meio, e que, se ouvida, né, se eu disser o que é meu, parece uma pergunta. Então, acho que tem um problema aqui, que claro, eu não me aproprio nesse sentido, no sentido convencional das histórias do meu pai, mas tem uma questão fundamental, que é a transmissão do patrimônio
de pai para filho, ou de mãe para filho, para filha, entre as gerações, é uma questão fundamental que a gente tem que saber a vida toda, que é o que é meu, o que é dos meus pais, o que eu levo comigo, o que eu quero levar, o que eu não quero, mas eu levo de qualquer forma. Não é? Então, a questão de quem somos, ela passa por uma questão fundamental, que é esses seres humanos, independentemente da relação que nós temos com eles, estão em nós, queiramos ou não, e sempre vão estar. E pela linguagem também. Pela linguagem, certamente. Vocês dois usam, a propósito, relendo os livros, olhando, a mesma metáfora para falar de cicatriz, para falar da relação com a memória. A Júlia fala assim, eu leio rapidinho, restariam lampejos, gostos, tridimensionalidades ou cheiros, ainda que sem conteúdo, sem palavras ou significantes correspondentes. Aí diz assim, restariam essas cicatrizes do humano, ou o que o meu pai vivia era o presente puro, a sensualidade pura. Né? E José fala, palavras são cicatrizes, né? Restos de nossas experiências de cortar e costurar o mundo, de juntar seus pedaços, de atar o que teima em se espalhar. E eu acho curioso essa metáfora da cicatriz, porque vocês dois entram nela, né? E falasse um pouquinho sobre isso. Começo? Não, o livro, a metáfora da cicatriz é uma das... Na verdade, o livro, eu consegui começar, de fato, a ver o que seria o livro quando eu consegui imaginar algumas metáforas, algumas imagens estruturantes, né, para fazer exatamente essa conexão que eu mencionei antes entre o pessoal e o coletivo, entre o muito pequeno e o muito grande. Né? E uma dessas metáforas que me ocorreu com bastante tempo foi entre estradas e cicatrizes. Né? Então, estradas... Como título, em algum momento? Foi um dos títulos, tinha vários títulos provisórios, mas era Estrada Cicatriz, ou Estrada e Cicatriz, foi uma das tentativas. Sim. A outra é sobre corpo e território, né? E, evidentemente, câncer e capitalismo brasileiro. Então, essas metáforas estruturantes elas foram aparecendo também como formas de conectar uma história que era muito individual. Então, imagina, meu pai assando carne no carburador do carro, atravessando uma rodovia em Belém do Pará. Quem não leu ainda, eu explico no livro o que se trata essa história. E várias outras histórias muito pessoais, de como eu fui concebido, né, de várias outras histórias, e aí conectando com a história da devastação e a construção da Transamazônica e a violência da ditadura militar. Então, essas metáforas e a cicatriz, muito fortemente, me ajudaram a fazer essa transposição. Eu acho que tem outra coisa que acontece nos dois livros, assim, que são como falar, que vocabulário usar para falar de um corpo doente, né, de um corpo que adoece. E, enfim, no caso do Zé, por uma doença, por um câncer, enfim, no caso do meu pai, é uma doença neurológica e tal, mas que depois culminou também num corpo que se degradou, né? E eu acho que essas palavras, você em algum momento fala que acho que a Virginia Woolf reflete num texto como faltam no inglês palavras doença, né? Palavras que definam esse estado, né, terminal, enfim, ou de adoecimento e tal. E eu acho que mesmo quando eu estou falando da memória, eu acabo falando também daquilo que a falta da memória também é uma cicatriz, enfim, né? Ou então aquilo que resta é uma marca, enfim, esse corpo que está sempre sendo submetido a intervenções e tudo mais, e que ao mesmo tempo vai se esvaziando, né? Enfim, não sei, eu acho que tem um trecho do Zé em que você fala dessa coisa do corpo adoecido que é muito lindo, assim. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas você fala das dobras e tudo mais, né, que é um corpo que vai adquirindo novas geometrias, isso, novas superfícies e tal, né? Então acho que isso tem em comum nos dois livros, né? A gente tentar tratar desse corpo que agora está no mundo de um outro jeito e precisa ser descrito de outra forma. Né? E é de testar mesmo o limite que a gente tem na escrita, né? Sim, então, o que você pode aprender com isso, sim, né? Exatamente. O que você pode aprender para além das histórias, né? E você falou de tentar viver como as coisas podem ser maiores do que ele fazendo churrasco ali no carburador. E é uma coisa muito curiosa, porque esse é o John nasceu em 1930, né? Em 43, e são vidas que atravessaram um período decisivo da vida brasileira, né? E os livros não se fecham nos dramas pessoais.
porque nós não podemos escapar dos dramas coletivos, não é uma opção, né? Mas por muito tempo parecia que era, mas não é, né? E em um determinado momento você fala assim: John falava pouco dos tempos de prisão. Sei que passou um ano no presídio Tiradentes entre 1970 e 1971. E aí introduz essa história, né? Depois o Didi, o Zé fala: mesmo tendo vivido anos de sua vida nos colossais canteiros que serviam como cartão postal do regime autoritário, meu pai pouco fala em ditadura. Essa é uma palavra ausente nas várias horas das nossas conversas, né? Queria que vocês fizessem dessa conexão mesmo, porque os dois caminham, de como é importante a gente falar das histórias, das nossas histórias, mas que as nossas histórias não são só nossas, né? Eu acho que o livro do Zé constrói assim, um imbricamento muito mais complexo entre história pessoal e história política e nacional, né? Assim, né, a vida do seu pai, quase que os caminhos que seu pai percorreu acompanham uma espécie de caminho também e destruição de um país, enfim, tudo mais. Mas, no meu caso, eu acho que eu trato um pouco lateralmente essa questão política. Fala assim. um pouquinho, porque eu acho que, me metendo um pouco, eu acho que não é tão... Eu acho que diz muito do que era a ditadura. Quais são essas circunstâncias? As circunstâncias da prisão do meu pai? A prisão do meu pai aconteceu porque ele era um professor da FAO, ele era um engenheiro que dava aula de engenharia de solos na Faculdade de Arquitetura da USP, e ele era casado com uma professora da Sociologia e Política lá da USP, e eles tinham uma associação com um movimento de esquerda, que eles não eram filiados a nenhum movimento de guerrilha diretamente, mas eles escondiam estudantes que estavam sendo perseguidos, enfim, e tinham colegas que participavam da luta política até mais ativamente e tudo mais. E aí houve um momento em que um carro foi estacionado na frente do prédio deles, e esse carro pertencia ao cunhado da mulher do meu pai, uma coisa assim. E esse carro tinha armas, enfim. E aí a polícia achou esse carro, e o cara tinha largado o carro na frente do prédio do meu pai. E aí, nesse dia, a polícia foi lá e prendeu meu pai, esperaram a esposa do meu pai chegar e, enfim, levaram lá para o DOPS e tudo mais. E eles ficaram ambos um ano, cada um em um lugar, mas presos durante um ano. E tudo isso culminou numa, assim, um afastamento do meu pai da universidade. Né, muita coisa mudou na vida dele depois disso. E, enfim, meu pai, eles foram, quando você consulta no Diário Oficial, né, as circunstâncias da prisão, se diz que eles eram filiados à VPR, mas não eram, né? Enfim, então foi uma coisa. Por isso que eu acho que é significativo. Significativo nesse sentido, né? Eles eram pessoas que estavam ali defendendo pessoas perseguidas, mas não eram filiados de fato a nenhuma guerrilha. E isso acho que mudou o destino assim da vida do meu pai, porque ele perdeu um emprego, esse casamento, enfim, depois da prisão também terminou, e aí outras coisas foram acontecendo, né? E aí depois disso ele acabou envolvido com a fundação do Partido dos Trabalhadores, enfim, essas outras atividades políticas, e foi isso. No meu caso, eu acho que essa era uma questão de início, né, e que caminhou comigo durante toda a escrita do livro, né, que eu coloco isso logo no começo, que é como é que eu escrevo uma história de um homem comum, né? E eu tenho um pouco de ambiguidade com a expressão homem comum, mas eu não encontrei outra para expressar isso. Então, um homem que não governou países, não está presente nos livros de história, não dirigiu grandes empresas, enfim, não está nos compêndios da história da República, etc., etc., né? E isso é uma questão que me parece fundamental, inclusive, para o campo acadêmico, intelectual, progressista, né? Porque acho que até hoje, e não é só um problema brasileiro, um problema muito mais amplo, a gente não equacionou muito bem isso, de como incluir de verdade pessoas
entre aspas, comuns nas nossas narrativas, nossos discursos históricos sobre períodos, seja de democracia, seja de ditadura, qualquer período. Na ditadura, nós temos, né, uma narrativa muito dominante no campo progressista, do qual eu faço parte, na esquerda, que tem alguns pobres nessa narrativa, mas são os pobres heróis. Então, são as lideranças de movimentos sindicais, que lá em São Bernardo do Campo, num certo momento, enfrentam a polícia, ou então aqueles que estavam próximos de movimentos de guerrilha no Araguaia. São só pobres heróis. Não é? Mas é aquela pessoa... Ou então, existe uma outra narrativa, né? Essa é um pouco romântica. Existe uma outra que é... Não, pobre, eles todos gostavam da direita, que é um pouco assim, né? Por que pobre gosta de direita? Aquela coisa meio Tim Maia, né, que só tem no Brasil, etc. Né? Que também é completamente insuficiente para explicar a diversidade das formas da classe trabalhadora no Brasil, com as suas complexidades sociais, regionais, raciais, de gosto, culturais, etc. E, evidentemente, isso não se esgota. Não é? Mas eu tentei, a partir da vida de um trabalhador, mostrar como é que a vida dele, mesmo ele não falando de ditadura, mesmo ele não tendo um discurso especificamente crítico, que ecoavam as minhas palavras, as palavras do meu irmão, de pessoas, digamos, que frequentaram a universidade, etc., ele viu muitos desses processos, jogando um pouco de luz a coisas que eu não vi. Ou, evidentemente, não vi pessoalmente, mas também não encontrava nos livros. Mas, mesmo que a gente quisesse um pouco de história política, nas palavras do meu pai, aparecia assim, digamos, nas entrelinhas. Então, às vezes, ele falava alguma coisa e falava, opa, por exemplo, aquilo que eu trago no livro, que naquela época, a gente tinha medo de falar a palavra presidente. Né? Eu acho isso uma frase síntese muito interessante, um jeito muito, na sua própria linguagem, de falar sobre autoritarismo, mesmo que autoritarismo fosse uma palavra... Exatamente, Então, eu acho que essa escuta atenta é o primeiro caminho para a gente recontar as histórias com que a gente está muito familiarizado. Eu acho que desse tipo de relato, você falou em determinado momento, às vezes eu fico pensando, estava escrevendo e pensando que meu pai gostaria de ler, ou se ele entenderia, ou se ele, enfim. E o Didi efetivamente viu o livro, leu o livro. Não, você leu o livro para ele. Né? Mas todo esse tipo de literatura leva em consideração uma coisa, como as pessoas reagem a ela. Né? Você falou, agora minha mãe está aqui, mas o livro está impresso. Né? Então, então, tanto faz. Né? Já era. Né? E que existem essas questões, e são muitas célebres, né, ultimamente. Né? O Knaus Gardner, que escreve muitos livros e que metade da família briga com ele depois. Né? O Emmanuel Carrère, que foi processado pela ex-mulher e é proibido de citar nos livros. Né? Coisas muito tranquilas. Né? O Edouard Louis, que escreveu 6 livros sobre a família dele, que causou um grande... eu fico muito curioso, agora uma curiosidade assim, escrever com esse grau de coisa assim. As reações vão vir, né? É muito diferente de escrever um romance inspirado nos fatos reais. Queria que você falasse um pouco como foi o processo de vocês. Eu acho que logo depois que eu publiquei o livro e eu vi que é um livro breve e as pessoas leem muito rápido, então, assim, no dia seguinte, as pessoas iam ler, né? Já vai ter gente perguntando e comentando e tudo mais. Eu vi que, enfim, por algum momento eu falei, gente, me arrependo um pouco de ter exposto tanta coisa, assim, porque isso gera um grau de curiosidade, assim, né, sobre... Eu lhe fazendo essas perguntas. Enfim, 200 pessoas assistindo. E, de vez em quando, acontecem, sei lá, perguntas um pouco invasivas sobre Desculpa. o que... Não é seu caso, você está justamente expondo a questão. Mas, enfim, eu lembro um dos lançamentos que eu fiz que acho que uma pessoa da plateia me perguntou, mas como é que sua mãe e seu irmão lidaram com o livro? Enfim, porque tem horas em que eu exponho também como... A demência do meu pai afetou não só a mim, mas toda a família, né? Mas, no meu caso, enfim, com relação à minha mãe e meu irmão, foi tudo muito bem recebido e tal. Acho que
teve um momento bonito que, logo que o livro chegou da gráfica, eu fui para a casa da minha mãe e eu tinha já perguntado para ela se ela queria ler o livro no arquivo, né? E ela falou: não, só quero ler quando tiver com capa, Biblioteca Nacional, sabe? E aí ela leu o livro inteiro comigo sentada no sofá e ela e eu a poucos metros de distância, assim, né? Então ela às vezes parava e falava: isso aqui está errado. Não foi assim, não, sabe? Mas, de todo modo, em geral, ela ficou muito emocionada e feliz e tudo mais. Então, acho que agora eu já estou um pouco mais acostumada assim, com as reações alheias. Às vezes tem gente que se intromete demais, né? E fica querendo saber, pô, eu já dei aqui, já mostrei minhas entranhas, você ainda está querendo puxar mais um pouquinho. Mas acho que está tudo bem. Não fui processada por enquanto. Que bom. No meu caso, não tive grandes problemas na família, nada disso. Minha mãe leu logo depois que saiu. Meu irmão leu também, muito rápido. Meu irmão está aqui, leu muito rápido depois que saiu. Eu não mostrei para nenhum dos dois nenhum trecho específico, quase nada. Eu comentei com meu pai os trechos que eu achava que poderiam ser um pouco mais sensíveis. Sim. E ele estava de acordo com tudo. Minha mãe leu logo depois que saiu e ela falou assim: terminei de ler, Zé, eu adorei, é lindo, eu chorei muito, mas tinha umas partes que eu pulava, viu? Umas partes lá que você começava a falar umas coisas que eu não entendia lá, aí eu ia para as histórias. E eu acho isso maravilhoso, porque assim, é a prova de que o leitor é co-criador, né, do livro. Ela escreveu um livro na leitura, que é o livro dela, né? O meu pai, o livro era um objeto muito estrangeiro para ele, mais do que para minha mãe. Então, ele dificilmente leria, mesmo que ele tivesse com a saúde melhor, naquela situação em que ele estava, eu percebi que ele não leria de forma alguma, né? O livro saiu em março do ano passado. Lá para junho, julho do ano passado, eu fui para Jaú algumas vezes e li o livro todo para ele, e gravei a leitura também, e foi uma leitura que era eu lendo para ele no sofá da sala, minha mãe perto, e todo mundo comentando os trechos, minha mãe corrigindo trechos, meu pai tentando entender, mas quem que é esse daqui? Eu mudei o nome, eu combinei esse personagem com esse. Ele, não, tá bom. E ele relembrando histórias, algumas ele se emocionou muito, inclusive algumas que eu não imaginei que fosse aqueles mais se emocionaria. E então foi uma surpresa muito grande para mim, muito emocionante também. E eu também entendi que essa leitura era parte do processo criativo do livro. O livro começa com a minha escuta das histórias dele, o livro termina comigo contando as histórias de volta para ele, retrabalhadas na forma do livro, e ele escutando e a gente conversando. E aí, só para concluir, eu acho que é uma coisa que também deve acontecer com a Júlia, e eu sei que acontece com muita gente que escreve literatura um pouco mais próxima de temas mais pessoais, é a quantidade de mensagens que a gente recebe de pessoas desconhecidas, que leram o livro e compartilham coisas muito pessoais. É muito intenso. Então, eu recebo uma quantidade enorme de mensagens que eu nem tenho tempo e condições de responder à altura do trabalho que os leitores têm de escrever, porque é muita coisa, compartilhando coisas muito grandes. Então, eu acho que também esse tipo de literatura tem esse convite à partilha, que eu acho inesperado, né? A gente não escreve pensando nisso, mas que é muito rico. Inclusive, 3 perguntas enviadas pela plateia vão na mesma coisa, e que não se aplica da mesma forma para vocês dois, é claro. Que fala sobre a relação de escrever com luto, né? Que no seu caso, mas o Didi viu o livro, né? E seu pai faleceu no ano passado, no final da Flip, né? Eu acho que onde você estava lá discutindo o livro também. Mas eu acho que isso passa, eu acho que de uma forma, porque é uma questão cada vez mais presente, né? Eu acho que, inclusive, porque nós tivemos um luto coletivo muito grave, né, com a Covid, e eu queria que vocês falassem um pouquinho. São 3 perguntas, todas no mesmo sentido. Eu acho que foi bem importante para mim escrever esse livro como trabalho de luto. Eu não escrevi pensando nisso, pensando como escrita terapêutica, ou, né, nada disso. Mas eu acho que, de certa forma, esse trabalho de
recompor, mesmo que de uma forma fragmentária, e reconhecendo a precariedade desse retrato, mas recompor alguma... nessa espécie de retrato precário mesmo do meu pai, fez, enfim, reconstituiu alguma coisa dele que parecia muito... que parecia muito distante já, assim, né? Porque a doença durou muitos anos, então é muito fácil quando chega no final da vida a gente de repente uma pessoa que foi perdendo todas as qualidades, né? As aptidões cognitivas e físicas, já não andava, não falava, enfim, e de repente a gente perdeu o que foi a presença dessa pessoa quando com saúde, né? Então essa espécie de escrita meio retroativa, assim, de voltar, né, e recuperar não só os momentos de doença e de degradação, mas também os momentos de vida, de vigor, de graça e tudo, foi importante para mim para lembrar que eu tive um pai, né, assim, né, que não foi só, que eu não tive só a perda de um pai, eu tive um pai, enfim. E que, por mais estrangeiro e estranho, ele foi um pai presente até onde ele pôde, né? Então, acho que foi importante nesse sentido, assim, não para deixar de ter saudades ou para deixar de sentir dor pela perda, nem nada, né? Mas para reconstituir uma ideia de uma certa integridade assim da figura paterna, sabe? Assim, acho que mais por aí. Não sei se eu acho que eu senti um outro luto depois de publicar o livro, assim, porque parece que Por quê? porque parece que eu encerrei um processo que era um processo de aproximação com meu pai, né, também, né, depois da morte, assim, eu me reaproximei através da escrita e tal. E aí encerrar esse projeto, Era uma outra perda. foi uma outra perda. Putz, agora esse capítulo encerrou, né? Assim, não que a memória também não continue, mas é um pouco por aí. No caso do meu livro, como você disse, né, Paulo, eu escrevi com o meu pai em vida, mais sob a sombra da morte, da possibilidade da morte próxima. Não é? E eu acho, e como o livro começa, o livro começa com as entrevistas, eu acho também tem uma coisa que no caso de mortes lentas, o que eu estou chamando de mortes lentas não são acidentes, são pessoas que vão adoecendo, mais velhas, e que ainda podem contar, né, contar da própria vida. Eu acho que tem uma coragem muito grande, por isso quando você perguntou sobre meu pai, a primeira coisa que eu falei é que ele era muito corajoso. Tem uma coragem muito grande de passar a própria vida em história, em narrativa. E eu acho que o livro não existiria sem essa coragem do meu pai, né, de deixar um patrimônio, que são essas histórias, de permitir que essas histórias se tornassem um livro, não só para mim e para minha família, mas para todos os leitores que queiram se aproximar dessas histórias, né? Mas eu acho que também tudo continuou, eu acho que ainda estou num processo, né, de luto, de certa forma, e falar sobre essas histórias, sobre esse processo, mesmo com o livro já escrito, é muito diferente de fazer esse processo sem o livro ter sido escrito. Eu acho que tem uma coisa muito próxima, né, Júlia, não sei se alguém já escreveu sobre isso, sobre luto e literatura. Tem alguma coisa que aproxima esses dois processos, né? Se for pensar quantos livros que se tornaram clássicos foram modificados radicalmente ou nasceram por experiências de luto, né? Proust, Em Busca do Tempo Perdido, O Luto da Mãe, enfim, a gente pode pensar Knausgaard, etc. John Didion, etc. Então, mesmo que o livro não trate do luto, né, mas que é disparado por um processo de luto. Então, deve existir alguma verdade profunda de que narrar é uma forma, a coisa que a psicanálise sabe muito bem e que os nossos ancestrais sabem muito bem, falar sobre os que se foram é uma forma de reconstruir nossa vida e a relação com esses que se foram. Sim. Nós não combinamos isso, mas a Júlia entra aqui no palco com o livro dela, o livro do Zé, e um livro que se chama Desarticulações, de uma escritora e crítica argentina, Silvia Molloy. E é um livro sobre em que a Silvia Molloy reconstitui, se aproxima da companheira, da ex-companheira, que está com o processo de demência. Eu queria justamente falar isso
que, quando eu li o seu livro, eu fiquei absolutamente ligado nesse outro livro. Ou seja, que nós não estamos sozinhos nas nossas histórias e essas escritas não estão sozinhas nelas mesmas, elas têm conversas com outras escritas, né? Você trouxe, né? Eu trouxe o livro porque eu acho relevante dizer que, quando eu li esse ensaio, e ele foi publicado no Brasil pela primeira vez na Serrote, Foi. eu não lembro que ano foi. Muito tempo. Uns 10 anos, que foi, enfim... eu lembro de onde eu estava quando eu li, acho que foi em 2015 que eu li esse livro, ou seja, um ano antes, esse ensaio, um ano antes do meu pai morrer. E foi uma das coisas que me fizeram ter vontade de escrever sobre a situação do meu pai. Ele ainda estava vivo. E eu acho que foi um pouco a partir da leitura desse ensaio que eu comecei a fazer essas anotações muito breves e tal. Só que... E é interessante que eu vou ler essa espécie de introdução que a Silvia Molloy faz. Tenho que escrever estes textos enquanto ela ainda está viva, enquanto não houver morte ou encerramento, para tentar entender esse estar, não estar de uma pessoa que se desarticula diante dos meus olhos. Só que eu acho que eu li um pouco tarde demais, assim, porque eu acabei só conseguindo escrever mesmo com meu pai já não estando, né, assim, praticamente. Mas ela faz uma coisa de... na verdade, a forma, né, foi muito que eu adotei para escrever, se assemelha um pouco à da Silvia Molloy. Ela escreve em fragmentos, acho que até mais curtos do que eu, assim, e ela nomeia cada um dos fragmentos. Mas, enfim, na verdade, são fragmentos sempre narrados no presente, né? Então tem essa diferença, assim, porque a minha escrita é um pouco mais retroativa, e tal. A dela, enfim, ela vai visitar essa ex-companheira que está com Alzheimer, uma demência, e a cada visita ela registra o que aconteceu, como foi a conversa delas, enfim, e é um ensaio magnífico, assim, indico para todo mundo. Desarticulações. E eu acho que um pouco da gente saber que todo esse processo é um processo maior do que os próprios livros, que nós estamos numa grande conversa de literária, né? E no seu caso, você trouxe o livro, e o Zé não trouxe, mas é óbvio que tem uma conversa aí com uma família, né, de escritores, e que o que você fala no que é meu, né, que tematiza um pouco a mudança de classe social, né, que alguns deles falam os trânsfugas sociais, né, os traidores de classe, às vezes, né, e é uma família mesmo, né, uma família que eu estou dizendo, é uma ascendência que a gente pode dizer que começa no Pierre Bourdieu, que é um sociólogo, vem para Annie Ernaux, que é uma escritora que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, depois vai ao Didier Ribon, por ordem de idade, né, e ao Edouard Louis, né. Curiosamente, mas não estranhamente, acontece esse fato pouquíssimo usual da Annie Ernaux escrever uma carta para o Zé, tendo lido o livro em francês, para falar o quanto ela gostou disso e quanto a interessou, porque a carta não foi revelada a pedido dela, e o Didier Ribon também. E eu lembro que eu vi isso e falei para ele, mas que maravilha de leitura, que ele fala, magnífico, né? Eu queria que você falasse também, porque são famílias. Claro. Né? A gente não escreve sozinho, né? Isso, para mim, foi muito forte no processo de escrita do livro, Paulo, porque tanto que eu escolho uma epígrafe do Roland Barthes, que é parte de uma dessas famílias. Que também está no livro da Júlia. Que sim, que é meu herói literário, acho que é um dos meus grandes... das minhas grandes estrelas. Ele tem essa frase no livro Preparação do Romance, que é: não há texto sem filiação. E é claro que aqui eu estou me referindo à filiação do meu pai, a relação filho do meu pai, mas também uma filiação literária. E isso está presente no livro, na forma como eu uso as citações para me referir também a essa outra filiação. Tem a filiação do meu pai, mas tem essa filiação como parte de gerações de escritores, que seja pelo tema, seja pela forma, tão presentes no meu livro. Então, uma dessas, digamos, famílias, essa família Annie Ernaux, Didier Ribon, Edouard Louis, né, que é tão importante hoje para a literatura, recebeu vários nomes, autoficção,
literatura dos trânsfugos de classe, mas essa não ficção literária que tematiza a história de pessoas que migraram de classe ao longo da vida, de uma perspectiva muito pessoal, mas também muito sociológica, não é? Por outro lado, tem outra família que é tão importante, não pelo tema, mas pela forma, que foi fundamental para mim. Essa é uma família mais espalhada, né? Eu os juntei como família na formulação do livro, que é uma certa tradição mais anglo-saxã, chamada de autoteoria, então, principalmente Meg Nelson, Chris Kraus, mas, sobretudo, a Meg Nelson, que eu acho uma escritora ensaísta das mais importantes hoje, sobretudo um livro chamado Argonautas. A Svetlana Alexievich, da qual falávamos agora há pouco, que eu acho que tem uma literatura absolutamente original, para mim enigmática, em termos de como ela constrói aquela alquimia para produzir aqueles livros deslumbrantes sobre os temas mais pesados imagináveis, né? Chernobyl, mulheres e crianças em situação de guerra, etc. Né? Uma espécie de jornalismo literário. Acho que ela não gosta dessa expressão, mas, digamos, está ali na intersecção entre jornalismo e literatura em altíssima voltagem, usando a palavra dos informantes, né, dos entrevistados. Isso foi muito importante para eu experimentar com as palavras do meu pai. E eu diria assim, para não ficar citando sem parar, o próprio Roland Barthes, que eu acho que também, de certa forma, agora no meu, né, junta as duas famílias. Tem o Barthes uma sombra, seja para esses franceses, seja para esses não franceses, que estão muito importantes aqui para a minha produção, que eu acho que são cruciais para a produção de não ficção contemporânea. Para a gente entender essas coisas. Nós estamos chegando no final da nossa conversa e eu não resisto a fazer uma pergunta curiosa. Não vou invadir. Não, mas eu acho uma frase muito linda do Feltrinelli, o grande editor italiano, que dizia: livro não muda mundo, né? Mas livro muda as pessoas e as pessoas eventualmente mudam o mundo, né? Então tem uma questão aí. Então a gente sempre fala dos efeitos. E num evento literário faz muitos tipos de perguntas, mas eu não quero que pareça retórica. Mas ao ler o livro de vocês, assim, o que muda em vocês depois desse livro? Eu sei que não é fácil. Ao ter escrito esse livro? Nossa. Eu acho que mudou... Primeiro, ter escrito um livro em prosa mudou a minha relação com a escrita. Eu estou sentindo muita dificuldade para escrever poesia agora, ou seja, fazer o caminho de volta. Mas eu acho que mudou... acho que me abriu uma possibilidade outra, assim, né, de conseguir articular a minha história pessoal com justamente essa filiação, né, que vem de gerações de escritores e tudo mais, e que não fica estanque assim na minha relação com outros poetas, mas que consegue dialogar com esse outro universo. Acho que mudou em mim o fato de que eu me expus bastante, assim. Então, agora não sou só poeta, enfim, etc., mas sou uma pessoa que expôs vida familiar e tudo mais, e que tem que lidar com as consequências disso. Assim, tem uma certa... Eu expus uma certa fragilidade minha ali que, enfim, que às vezes me pega de surpresa o fato de eu ter tido coragem de expor isso tudo. Mas não sei, preciso pensar melhor nessa resposta. Eu acho que eu só escrevi o livro porque eu já havia encarado um processo de mudança em muitas dimensões da minha vida nos anos anteriores. Então, o livro já é fruto de uma certa vontade e coragem de mudar. Então, acho que e isso é potencializado pelo livro. E aí quase tudo muda. Pela primeira vez, eu comecei a sonhar em ser escritor, o que é uma coisa muito louca, né? Porque eu já tinha escrito várias coisas como acadêmico, mas quem é acadêmico nunca se apresenta como escritor. A gente escreve, é a coisa que a gente é avaliado o tempo todo, mas há uma ruptura. Então, mas pela primeira vez eu falei, poxa, acho que eu posso agora sonhar em me apresentar enquanto escritor, que é uma coisa um pouco esquisita, né? O que é um escritor exatamente, né?
Então, essa é a primeira mudança. Eu acho que várias ideias que estavam, de certa forma, incubadas se tornaram potenciais de se tornarem outros livros, artigos. Isso mudou muito. Eu conheci muita gente. Estou conhecendo o mundo da literatura do qual eu só fazia parte como leitor. Né? Agora estou conhecendo um monte de editores, outros escritores, enfim, livreiros, leitores em vários lugares. O livro me permitiu conhecer vários lugares que eu não conhecia, então, nessas viagens de publicação do livro, e conhecer universos muito diferentes, entender um pouco melhor aquilo que eu talvez entendesse como leitor, de forma limitada como leitor. O livro, acho que está sendo fundamental no processo de mudanças na vida, depois da morte do meu pai, reaproximações, caminhos, e também fico feliz em saber que, pontualmente, o livro foi um grãozinho de areia numa construção de processos de transformação na vida de outras pessoas também, que leram o livro e recebo mensagens de pessoas dizendo que estão escrevendo histórias inspiradas pelo livro, enfim, ou que o livro ajudou em processos de luto, de enfrentamento de dificuldades, ou que abriu um campo de leituras que as pessoas não conheciam, que é uma maravilha também, né? Então, acho que tudo isso, para mim, é muito rico e muito transformador. Bom, chegamos ao final. Queria agradecer a Júlia de Souza, ao Zé Henrique Bortolucci, a todos vocês, e dizer que eles estarão aqui fora autografando os livros. Muito obrigado. Boa tarde.